Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é casas de apostas, desejo médico e o vício dos brasileiros em bets. Estourou aí essa semana, acho que foi essa semana passada, não me lembro, vídeos de artistas famosos, influencers, que são pagos por essas casas de apostas para divulgarem, tigrinho, tourinho, elefantinho, bichinho aqui, bichinho ali, pandinha, etc. E você vai lá, bota o seu dinheiro e se lasca. Então o tema de hoje é desejo de médico e por que você, brasileiro, está viciado em bets, em aposta, em futebol. Você viciou nessas coisas aí. Mas antes de começar, vamos ver esse vídeo aqui. Preste muita atenção nesse vídeo aqui. Você joga porque você quer. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Se você tiver mais de 18 anos, clica aqui nesse link que eu vou te dar um bônus de até R$1.000. Você tem que jogar com responsabilidade. Aí é jogo responsável, amigo. Jogo responsável. Eu amo, meu jogo favorito. Meu nome é Tatiara, eu moro em Gravataí. Eu comecei a apostar nas bets em 2022. Meu primeiro depósito foi de R$20 e eu comecei a apostar com R$1. 2 anos depois, eu perdi R$1.800.000. Eu conheci as bets em 2021, 2022, através apostando, de investidores digitais. Hoje eu não tenho vontade de jogar, mas eu não consigo fechar os olhos sem os meus olhos piscarem. Claro, não tenho vontade de jogar porque eu faço tratamento, faço acompanhamento, tomo medicação, é óbvio, foi um processo, né? Eu fecho os meus olhos e eu vejo luzes coloridas. Muitas luzes, assim. Eu não consigo descansar. A máquina de propaganda das bets produz a pandemia do vício em apostas no Brasil e distribui fortunas às celebridades que entram na conversa do jogo responsável. Eu, João Batista Júnior e a repórter Alessandra Medina contamos os detalhes dessa história em reportagem da Piauí. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Esse é um vídeo. Então tem um vídeo onde algumas pessoas muito influentes no Brasil, pessoal, o jogo não é sobre casas de aposta. Eu não estou fazendo uma denúncia sobre casas de aposta, não é o meu dever aqui. Eu quero mostrar como que isso influenciou muitos brasileiros a entrarem nesses jogos. Então, eu não quero denunciar as casas de apostas, apesar de eu ser contra, não acho certo, mas eu quero mostrar como que algumas coisas podem nos influenciar de forma grave. Então aqui a gente tem um vídeo onde a gente tem algumas pessoas muito conhecidas que certamente você acompanha. Se você não acompanha, você conhece alguém que acompanha. A gente está falando aqui de Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Cauã Raymond. O pessoal já falou, algumas pessoas já falaram que eu pareço Cauã Raymond. Corta essa parte. Cauã Raymond, tem Galvão Bueno, a gente tem Deolane Bezerra, a gente tem Gustavo Lima, a gente tem Neymar. Então a gente tem muitos influencers que divulgam essas casas de apostas, essas bets. E aí entra um ponto. Por que as pessoas estão viciadas nisso? Por que as pessoas viciam? Hoje, o ponto é o seguinte: quando você olha Spotify, propaganda de Spotify, YouTube, Netflix, intervalo de novela, de filme, na televisão, jogo de futebol, que aparece o tempo inteiro, todas as plataformas, todas as mídias estão sendo patrocinadas por bets. Então, você vê, você ouve o tempo inteiro Sportbet, não sei o que bet, não sei o que bet, não sei o que bet. E isso está na sua cabeça o tempo inteiro. E eles têm uma narrativa que é muito chiclete, gruda na sua cabeça, porque eles falam o seguinte: aposte com responsabilidade. Você acha que você é responsável?
E o que mais pega é o seguinte, quando eles falam para fazer uma renda extra. E aí o cara, o pai de família, está lá, está passando por um aperto. Às vezes a mãe está passando por um aperto e ele pensa, eu preciso fazer uma renda extra. A primeira coisa que vem na cabeça dele cara, renda extra, já ouvi isso em algum lugar, Bet. E ele pensa em ir para Bet, ou seja, a gente recebe enxurradas de informações o tempo inteiro de vídeo, de casas de aposta. Então, na cabeça da gente tem, na nossa visão, no nosso ouvido, no nosso inconsciente está gravado essa porcaria de Bet, porque está exposto em tudo, todo lugar está exposto Bet. E aí tem um filósofo francês chamado René Girard. Ele aprendeu assim, ele olhou para a realidade e viu algo que acontece. Falou, bem, isso aqui acontece, eu preciso descrever esse fenômeno. E ele escreveu lá o que hoje a gente chama de desejo mimético. O que é o desejo mimético? Vamos lá, a gente tem um objeto de desejo. Tem um objeto de desejo. E a gente tem uma pessoa que quer esse objeto. A gente tem uma pessoa que é um modelo que quer esse objeto. E a gente tem um imitador. Então a gente tem a pessoa 1, o modelo. A pessoa que deseja o objeto diretamente, a gente tem a pessoa 2, que é o imitador. O imitador, ela não vai desejar o objeto em si, mas ela vai desejar o objeto porque o modelo dela está desejando aquele objeto. Explicando de um modo mais concreto que está na realidade de todo mundo. Nós conhecemos aquele cara da escola que era feio, que não era tão popular, que tentava chavecar uma menina aqui, outra ali, nada dava certo. Passou-se um tempo, esse cara apareceu com uma namorada e de repente alguém vira e fala, nossa, aquele cara é tão bonito, eu nunca tinha reparado. Nossa, aquele cara é tão inteligente, eu nunca tinha reparado. Mas por que isso acontece? Porque uma outra menina, uma outra mulher, pegou aquele cara e depois disso, as outras mulheres começaram a pensar, olha, se ela pegou ele, talvez ele tenha alguma coisa mesmo de interessante. Talvez ele tenha algo a ser desejado. E aí começa a desejar. Veja, mas ela não deseja diretamente o objeto, diretamente o cara. Ela está desejando porque uma outra pessoa tem aquele objeto. Esse é basicamente o desejo mimético. Não é só isso, tá? O desejo mimético ele vai passar aí pela inveja, pela violência, pelo o bode expiatório, que é aquela pessoa que vai padecer ali, que vai ser pega para sofrer a violência e padecer, etc. Então, é um estudo muito amplo e muito sociológico, por assim dizer, antropológico, do comportamento humano. Mas aqui eu estou olhando esse desejo mimético por esse ângulo, tá? Pelo ângulo que vai mostrar, porque pelos estudos que eu vi, 22 milhões de pessoas, de brasileiros, 22 milhões de brasileiros são viciados em jogos de azar. Que é um número muito expressivo. Tá? No Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas. E viciados em bet a gente tem 22 milhões de pessoas brasileiras viciadas em casas de aposta. Então, vamos lá, você segue Virgínia, você segue Vitube, você segue Carlinhos Maia, você segue, sei lá quem for, o influencer. O influencer, ele divulga esse jogo.
E ele divulga 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Muitas e muitas vezes. E isso vai influenciar, sim, a pessoa que está olhando aquilo. Por quê? Porque ela tem essa pessoa que ela segue como um modelo. Veja, então ela tem um modelo que está desejando o dinheiro da casa de aposta. O modelo que ela segue vai falar, olha, aposte, porque você vai ganhar dinheiro. A pessoa ela não vai apostar porque ela quer o dinheiro em si, mas ela vai apostar porque o modelo dela está apostando, entre aspas, porque a gente sabe que eles não apostam. Eles fingem que apostam. Mas ela vai apostar porque o modelo que ela escolheu imitar está falando para ela apostar. Ela está vendo que o modelo dela está apostando e ela vai apostar porque o modelo dela está apostando. Ou seja, ela é uma imitadora de um modelo. Então o modelo faz e ela vai replicar. Isso, a imitação do homem, do ser humano, o ser humano imita por natureza. É normal que a gente olhe algumas pessoas como modelo, a gente escolhe quem são os nossos modelos e a gente vai imitar essas pessoas. E a gente imita mesmo de um modo inconsciente. E é assim que a gente aprende a andar. E é assim que a gente aprende a falar. Se você pega uma criança, um recém-nascido, uma criança que ainda não fala, e coloca ela para conviver com cachorro, ela vai começar a imitar os cachorros e ela não vai aprender a falar e não vai aprender a andar. Ela vai andar de 4 igual cachorro e ela vai uivar igual cachorro. Então, mesmo de um modo meio inconsciente, a gente imita desde criança. Então é assim que a gente aprende a andar e é assim que a gente aprende a falar também. Então é natural que o ser humano imite. E o modelo, ele vem antes do desejo. Ou seja, primeiro nós escolhemos alguém para imitar e depois a gente vai querer imitar. Nós olhamos para o que é perfeito, nós escolhemos algumas pessoas da qual a gente acha que aquele é o ideal de vida e a gente vai querer imitar essa pessoa. Então essa pessoa, de algum modo, ela vai ter influência na nossa vida, sim. Nós vamos ser influenciados por essas pessoas, sim. O grande problema é quando eu começo a perder o senso, quando eu começo a perder a noção do que é verdadeiro, do que é falso, do que é real e do que não é real. Do que é de verdade e o que é mentira. Quando eu perco esse parâmetro, eu perco também a minha capacidade de raciocinar. Porque, para mim, isso nunca fez sentido. Se aparece um sujeito falando, olha, se você colocar R$20 aqui, você tem a possibilidade de ganhar R$200. Isso para mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Dinheiro fácil, pessoal, é sacanagem. Grana, bufunfa, cash, fácil, não existe. Não existe. E quando a pessoa olha para o seu modelo e ela não consegue falar, cara, esse cara é um filho de uma puta, né? Essa mulher, ela tá de sacanagem. E ela não consegue diferenciar o que é o bem do que é o mal. A vida dela começa a virar uma zona total. Então, a gente está falando aqui de Carlos Maia, que tem milhões de seguidores, de Virgínia, que tem milhões de seguidores, de Gustavo Lima, que tem milhões de seguidores, de Neymar, que tem milhões de seguidores. A gente está falando de Cauã Raymond, que é um ator muito conhecido no Brasil. A gente está falando, acho que tem o Whindersson Nunes, tem Deolane Bezerra, que foi presa justamente por isso. E lá na porta da cadeia onde Deolane estava, tinha algumas pessoas implorando para ela sair. Então, olha o absurdo disso. O pessoal começa a endeusar esse modelo que ela segue. Então,
esse é o motivo, sim, tá? Pelo qual os brasileiros estão viciados em casas de aposta. Porque ele tem um influencer como um modelo ideal. E como ele considera esse influencer como um modelo ideal, ele quer seguir sim o que esse influencer fala. E ele vai seguir sim o que esse influencer falar. Então ele vai apostar porque o influencer está falando que ele tem que apostar. E é simples assim. Tá? Agora vejam também esse trecho, prestem atenção no final desse vídeo, que eu quero falar com vocês uma coisa muito importante e que vai provar que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente deseja, que a gente quer que influenciem a nossa vida, com as pessoas que a gente tem como ideal, porque como eu disse, é natural que o ser humano imite, ninguém é original, pessoal. O original foi Adão e Eva que veio no mundo primeiro. Mas depois disso, o ser humano ele é imitativo, o ser humano ele imita algumas pessoas, as pessoas que ele considera como pessoas entre aspas perfeitas. Cara, esse cara, ele tem a virtude que eu quero ter, ele fala do jeito que eu gosto de falar, ele tem o conhecimento que eu queria ter. Eu quero imitar e eu quero andar no caminho também que esse cara está andando. Beleza? O ser humano ele funciona assim. O ser humano é totalmente influenciado. Tá? Casos de seitas. Tem um filme, eu vi na Netflix, chama Antares de la Luz. É uma seita que um cara faz, o cara acha que é Jesus. Seita é sempre assim, o cara acha que é Jesus. E começa aí um monte de gente seguir ele e no final ele faz uma cagada com todo mundo. Tá? Mas presta atenção nesse trecho desse vídeo. Presta muita atenção. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Vocês ouviram? Carlos Maia fala a seguinte frase que muitos de nós já ouviram e já repetimos, nossas mães já falaram com a gente: se fulano falar para você pular da ponte, você vai pular? Bem, pasme, mas é uma realidade. As pessoas vão pular, sim, a depender do grau de consideração que ela tem pela pessoa que está falando. Tá? Eu vou contar uma história real que aconteceu no dia 18 de novembro de 1978. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero que o meu vídeo caia. Mas aconteceu real. A história é a seguinte: um cara, em um determinado lugar do mundo, resolveu fundar uma igreja. Ele fundou essa tal igreja, né? A Igreja do Povo, era mais ou menos assim o nome. E ele começou a montar essa igreja. E o pessoal começou a seguir ele, porque na cabeça dele, desse fundador, ele era a encarnação de Jesus Cristo. Ele começou a fundar essa igreja, algumas pessoas começaram a seguir ele, mas no local que essa igreja foi fundada, começou a dar muitos problemas, então ele mudou. E ele visitou o Brasil, ele visitou Minas Gerais. Essa igreja ele ia fundar em Minas Gerais, mas não deu certo. Então ele foi para um país aqui que é muito próximo do Brasil. Ele foi para a mata, para a selva desse país e carregou com ele 1.000 pessoas, se eu não me engano. 1.000 pessoas. Mais de 900 pessoas foram atrás dele, seguindo esse homem. Prestem atenção. Esse homem ele tinha um poder de influência muito grande. Ele falava bem, tinha uma oratória super muito bem elaborada. Ele tinha pose, né? Ele se apresentava muito bem. Então ele conseguiu influenciar muitas pessoas. Então com ele para a selva, para o meio da selva, foi mais de 900 pessoas. Foram mais de 900 pessoas e eles montaram lá uma pequena cidade. E aí, o pessoal do país de origem dele começa a receber mensagem falando: olha, cara, está acontecendo alguma coisa na floresta, não sei na onde, a gente precisa ir lá investigar, a polícia, as autoridades. E mandaram para lá um repórter e mais algumas pessoas. O repórter chegou lá, nesse local, estava tendo uma festa super bonita, super animada. E aí,
pessoal falou com ele, olha, aqui não está acontecendo nada, aqui é muito bom, todos os países deveriam funcionar exatamente como aqui funciona. Isso os seguidores dele falaram. O repórter falou, olha, eu vim aqui porque a gente teve denúncia de que isso aqui estava uma bagunça, etc. E os seguidores desse homem falaram, não, aqui está tudo certo, cara, aqui é a melhor coisa do mundo, aqui deve ser o céu. E aí o repórter falou, bem, então deixa eu ir embora, não tem nada para fazer aqui. E aí quando ele estava saindo, uma mulher entregou para ele um bilhete. No bilhete estava escrito, cara, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque a gente está sofrendo, que a gente recebe abuso, que a gente é torturado, que a gente não pode fazer nada, o cara pega as mulheres para ter relação com ele à força, pega os homens também, porque o cara ele é bissexual, e etc. E aí, depois que essa mulher entregou o bilhete, algumas outras pessoas também entregaram o bilhete. E aí o repórter falou, cara, então eu preciso ir e passar para as autoridades lá o que realmente está acontecendo. E ele foi. Quando ele foi, saiu na frente, o dono da seita mandou os seus guardas, os seus seguranças, irem atrás desse repórter e acabar com a vida dele, de todo mundo estava com ele. Os seguranças fizeram isso e acabou com a vida do repórter. Então esse homem volta para a floresta, para o meio daquelas pessoas e fala o seguinte, olha, a gente precisa acabar com as nossas vidas. Ele fala assim, a gente precisa acabar com as nossas vidas porque os policiais vão chegar e vão pegar a gente, vão colocar a gente na cadeia, vão torturar e vão arrancar nossos braços, nossos dedos e vão acabar com a vida dos seus filhos e etc. Bem, então, eles fizeram um suco, colocaram veneno dentro do suco. Olha o que o cara falou, a gente precisa acabar com as nossas vidas. As pessoas que seguiram ele falou, a gente precisa acabar com as nossas vidas. Então, eles se envenenaram. Ou seja, foi uma espécie de suicídio coletivo. Tá? E mais de 900 pessoas se acabaram com as suas próprias vidas por conta da influência desse homem. Então, sim, a depender do grau, a depender do nível de influência que uma pessoa exerce sobre a outra, ela pode sim falar, pule da ponte, e a pessoa pode pular sim. Tá? Porque isso que eu contei é uma história real. Mais de 900 pessoas tiraram a própria vida por conta de uma única pessoa. De uma pessoa que elas consideravam como um ideal, um modelo. E elas imitavam aquela pessoa. E aquela pessoa falou o seguinte, tá? A gente precisa fazer isso, porque senão está todo mundo ferrado. E as pessoas fizeram isso. Então, sim, as pessoas podem sim pular da ponte, dependendo da pessoa que mandar. Tá? Então, isso é um ângulo do desejo mimético. As pessoas imitam, elas têm algumas pessoas como referências. Então, essas pessoas que seguem a Vitube, a Virgínia, o Zé Felipe, o Gustavo Lima, que seguem Cauã Raymond, que seguem Galvão Bueno, que seguem Neymar, essas pessoas estão vendo o tempo inteiro. Primeiro que elas seguem porque tem algo em comum, elas consideram que existe algo em comum com essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Bem, há aqui algo nesse cara que eu quero, então eu vou seguir ele para eu saber mais sobre isso. Então elas vão seguir. Então ela já tem ali aquela pessoa como modelo. Segundo, o que essa pessoa falar, se ela não passar pelo filtro, vai cair sempre como verdade. Então, se você segue qualquer um desses influencers que está ligado com bets, você corre o risco sim de ser influenciado por ele. Não necessariamente em bets, mas no estilo de vida, no que ele fala, no que ele come. Enfim, você está sendo o tempo inteiro você está sendo influenciado. A minha sugestão é o seguinte: é necessário que haja um filtro muito grande, uma peneira muito fina na sua relação com a pessoa que você considera uma influência, uma pessoa que você considera como um modelo. Porque assim, você vai começar a ter comportamentos que essa pessoa tem.
você vai começar a imitar essa pessoa. O que não é ruim é depender da pessoa. Tá? E é isso que tem que se atentar. Como que é a vida dessa pessoa? Do que essa pessoa fala? Qual é o ideal dessa pessoa? O que essa pessoa tem como objetivo de vida? Tá bem? Então, o conselho, cara, para de seguir essas pessoas. Tá? Essas pessoas não são nem... Cara, para que alguém vai seguir Deolane? Para que alguém vai seguir Carlos Maia, entendeu? Para que vai seguir essas pessoas? Nego só fala bestagem, nego só fala sacanagem, entendeu? Nego tem sítio com um monte de gente lá fazendo sacanagem. Porra, pra quê? Pra que seguir essas pessoas? Então isso aqui, tá? As pessoas viciadas em bet são sim viciadas por conta dos influencers, tá bem? Por conta das pessoas que elas seguem que falam para apostar. Tá? Coloca R$20, você vai ganhar 1.000. E a pessoa acredita, porque ela tem a pessoa ali como ideal, o modelo como ideal, a influência como ideal, e ela vai colocar 20 querendo ganhar 1.000, mas ela não vai ganhar 1.000. E o relato da moça aqui foi o seguinte: ela conheceu através dos influencers que ela seguia, falando, se você é maior, joga com responsabilidade. É só por... Esses dias eu vi um que falava assim, é só por lazer, é por hobby, entendeu? Isso aqui é só hobby. Você vai jogar por hobby, chegou no trabalho estressado, você vai sentar e vai jogar por hobby para descansar a mente. E você põe 5, você põe 10, 15, 20, vai subindo, e você vai ganhar dinheiro para você fazer um extra. Se a conta está apertada no final do mês, faz um extra aqui. É o bet, é o futebet. E aí você vai lá e faz um extra. E a mulher falou que 2 anos depois ela tinha perdido mais de 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões de reais a mulher perdeu em aposta. Porque o influencer que ela segue falou que jogar é bom. Entendeu? Então isso tudo se resume a isso aqui, ao desejo mimético. Isso tudo, o vício dos brasileiros nisso se resume a isso, ao desejo mimético. A pessoa vê o modelo dela jogando, falando que é bom jogar, ela vai querer jogar não porque ela quer o jogo em si, ou não porque ela quer o resultado, não porque ela quer o dinheiro em si, mas porque ela quer imitar o influenciador dela. Você chega no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, e você olha aquele monte de menino de cabelo pintado de amarelo, na praia do Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon. Você vê aquele monte de menino com cabelo pintado de amarelo. É óbvio que aqueles meninos estão imitando um funkeiro que é do morro. Claro que aqueles meninos estão tendo como ideal pose do rodo. É óbvio que é isso. É óbvio que elas estão sendo influenciadas pelo pose do rodo. Chega lá e olha as marcas de roupa, Gucci, Nike, Adidas, Farm, sei lá, essas marcas famosas. Elas sabem que isso funciona e por isso que elas pegam funkeiros para serem garotos propagandas das suas marcas. Por que a Adidas pega o Neymar? Por que a Adidas pega o Ronaldo? Por que a Adidas pega o Adriano Imperador? Por que a Nike pega o Vinícius Júnior? Porque ela sabe que o número de seguidores é altíssimo. Ela sabe que a influência é muito grande. E que se os seguidores veem Vinícius Júnior vestido a chuteira da Nike, os garotos, as pessoas que seguem Vinícius Júnior vão querer a chuteira da Nike. A pessoa que mexe com marketing, a pessoa que mexe com publicidade, eles sabem que essa pessoa, talvez eles não saibam o nome disso, mas eles sabem que a influência funciona desse modo.
Tem um modelo e tem quem imita o modelo. Se o modelo aparece falando papai rei da Nike, igual Felipe Ret, as pessoas vão querer imitar Felipe Ret, vão começar a falar papai rei da Nike e andar só de Nike. Elas sabem que é assim que funciona. É você que não sabe que é assim que funciona. Que você é influenciado, que você come... que você joga na telecena, que a sua avó joga na telecena porque ela viu o Silvio Santos falando que telecena é bom. É óbvio que é assim que funciona. Então, tome cuidado com as pessoas que você segue, tome cuidado com as pessoas que você escolheu para ter influência na sua vida. É óbvio, vamos lá, vou falar de mim. É óbvio que eu fumo charuto porque eu vi algumas pessoas que eu admiro fumando. Só que eu passei por um cara. Isso faz mal? Faz menos mal que o cigarro. Quanto que é? X valor. Quanto eu consigo comprar? Acho que não dá pra mim. Mas eu consigo fumar uma vez por mês. Então eu passei por um filtro e falei, cara, isso dá pra mim. Mas por que eu vi o cara falando Neymar fazendo propaganda de uma casa de aposta? E eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Dinheiro fácil, sim, não faz o menor sentido. Mas eu não vou entrar nessa. Apesar de eu nem seguir Neymar, não sigo, nem gosto de assistir futebol. Neymar, Moicano, 2012, todo mundo de Moicano, jovens todos de Moicano, porque Neymar estava no auge de Moicano. Pô. Então, seu filho aparece para você falando, mamãe, deixa eu platinar o cabelo. Pô, seu filho está imitando algum cara que ele viu, ele está imitando Neymar, ele está imitando Pose do Rodo, ele está imitando, sei lá quem. Mas ele está imitando alguém que ele viu de cabelo platinado, que ele tem aquela pessoa como ideal. E ele quer andar com aquela pessoa. Tá? Então esse é o efeito, é o desejo mimético. Você tem um modelo, você é o imitador. Seu modelo vai querer uma coisa, você vai querer essa coisa, não porque você quer a coisa em si, mas porque o seu modelo quer essa coisa, você quer imitar o seu modelo. Tá? Então, o resumo é esse. Você é totalmente influenciado. Nós somos totalmente influenciados. Tá bom, pessoal? Então tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Tá? Tomem muito cuidado com isso. É muito sério, é muito grave. Tá? Esse tipo de coisa. E na moral, na real, com sinceridade, com verdade, para de seguir esses influenciadores. Não tem nada para acrescentar na sua vida. Tá beleza? Fica seguindo esse pessoal, não fala nada, só baixaria, só porcaria, só sacanagem, só foto de tigrinho, etc. Tá? Para de seguir esse pessoal, vamos tocar nossa vida ali com um senso de noção, com a noção da vida real. Entendeu? Você não vai botar R$20 e vai ganhar 200 nunca na sua vida. Nunca. Dinheiro não é fácil. Entendeu? A parada é mão na massa, é trabalho duro, tá? E é isso que vai trazer dinheiro para sua vez, e às vezes nem isso, entendeu? Então também não tem dinheiro como ideal. Tá de sacanagem, tá? Até o próximo vídeo.